Graça e paz a todos. Vamos ter um momento de reflexão na palavra de Deus. E eu estava ali durante o louvor e foi muito... A Samela falou aqui, né, que às vezes o que você pode estar passando hoje, que às vezes é difícil, é ruim, podem ser duas coisas, né? Ou algo que você fez de errado, e nós vamos ver que a nossa vida ela se baseia em escolhas, ou Deus está trabalhando na sua vida, e ela mesma já completou que nos dois casos Deus está presente e está trabalhando. E eu gosto muito de dar um exemplo lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz... E eu já estou fazendo essa introdução porque eu vou falar sobre a alma hoje. Guarda a tua alma. Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é como se Deus pegasse um grande liquidificador, é aqui assim que fala aqui também em Portugal, liquidificador, às vezes a gente fica na dúvida, né? E colocasse ali dentro todas as nossas escolhas erradas, todas as nossas palavras erradas, todas as nossas atitudes erradas, e batesse aquilo e jogasse ali uma pitadinha do seu grande amor, e transformando tudo isso em bênção, em crescimento para nós. O que não significa, então, eu vou errar bastante para Deus. Paulo fala isso, né, em Romanos 9 e 10. Então agora eu vou pecar para que a fé, para que abunde a graça de Deus? Não. Mas quando nós tomamos escolhas erradas, e o amor de Deus ele é grande o suficiente para transformar tudo isso em crescimento e em bênção para nós. E eu quero dizer que depois dessa mensagem, eu creio que todos nós podemos nos identificar com ela. E caso você, homem, mulher, jovem, idoso, entenda que você precisa de um acompanhamento, essa igreja trabalha também com aconselhamento. Temos homens e mulheres capacitados para aconselhar você, orientar você, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A primeira mensagem que eu preguei nessa igreja em 2015, não sei se os irmãos lembram, Salmo 131, quando Davi ele conversa com a sua alma como se fosse um bebê. E eu preguei há poucos dias sobre a rede, lembra? Que a nossa vida é como uma rede de pesca, que nós vamos arrastando muitas coisas. E hoje eu quero falar na mesma direção, com texto diferente, por entender que a palavra ela é nova todos os dias, e a necessidade da igreja, nossa necessidade de sermos renovados com a orientação, que talvez ontem você não estava passando por isso, mas hoje você pode estar. E a palavra vem então renovar a mensagem no nosso coração. Então o tema da mensagem é guarda a tua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 7 a 9 diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Irmãos, o povo de Israel, ele estava prestes a entrar na terra de Canaã, já concluindo os 40 anos de passagem pelo meio do mar, aliás, pelo deserto. Moisés estava prestes a morrer, porque Deus disse a ele que ele morreria naqueles dias. E diante da urgência desse próximo passo, a conquista da terra,
Deus então manda Moisés dar algumas orientações ao povo. E Moisés, ele começa a relembrar ao povo. Nós estamos lendo agora no livro do WhatsApp, né, no nosso grupo, Deuteronômio. E nós estamos vendo que Moisés, ele começa a repetir muitas coisas que ele já havia dito e lembrar ao povo todos os milagres e situações em que Deus esteve presente e abençoou de uma forma gloriosa. E a partir dali, então, Moisés, ele fala a um povo que, mesmo depois de tantos momentos gloriosos de Deus, ainda permanecia insensível à ação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E ele começa, então, a relembrar como Deus tinha cuidado daquele povo até aquele momento. E dentre essas instruções que Moisés dá ao povo, uma delas que é de grande valor para nós hoje, século 21, 2021, e que é útil para as pessoas que vierem após de nós e daqui a 50, 100 anos até o final dos dias. E a instrução é: tão somente tem cuidado de guardar bem a tua alma. O cuidado com a alma. Você sabia que você tem uma alma? E às vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso corpo ou com a nossa beleza externa, que deve ser cuidado, tanto da beleza, né, quanto do corpo, e esquecemos da alma. Ou nós esquecemos lembramos mais da alma e esquecemos do corpo. O cuidado com a alma. E para nós entendermos um pouquinho sobre isso, nós precisamos entender o que é alma. E as Escrituras dizem em muitos textos, como por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, espírito, alma e corpo. Então o homem, a mulher, o ser humano, ele é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. O que não significa que esses elementos estejam separados. E aí, só para a gente ter uma ideia bem, a tese criacionista, né, que é da criação da alma, ela ensina, ou ela prega que Deus cria uma alma para cada pessoa. E em determinado momento entre a fecundação e o nascimento, Deus então envia essa alma para o ventre da mãe, para essa fecundação, e a pessoa nasce então completa: espírito, alma e corpo. Essa é a tese mais aceita entre os cristãos. Deus criou uma alma para você. E você sabia que você pode cuidar da alma como você cuida do seu corpo, ou pode cuidar do seu corpo? Você sabia que você tem essa capacidade que Deus já te deu? Aliás, tudo aquilo que Deus nos deu, já disse isso, né? Nós já sabemos, não pertence a nós. Nós somos mordomos. E o mordomo faz o quê? Ele cuida. Ele cuida, ele gerencia, ele administra isso. Então essa alma que está em você, foi Deus que te deu e é tua, somente tua, diferente de todas as pessoas. E você tem a capacidade dada por Deus de cuidar dela. E não somente a capacidade, mas o dever, a obrigação, a responsabilidade de cuidar da sua alma. A alma é o espaço, o que é essa alma? É o espaço que se concentra ou se processa as nossas emoções. Onde estão as suas emoções, é ali que é a sua alma. O corpo é o meio através do qual a alma se expressa.
e também se alimenta. O Espírito é o meio pelo qual há comunicação com Deus. Percebe isso? Espírito, alma e corpo. O corpo é o meio através do qual a alma se expressa no mundo e também se alimenta. Eu alimento a minha alma através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, certo? Daquilo que eu toco. E o meu espírito é aquele elemento que me liga com Deus, no mundo espiritual, no qual eu sou alimentado também por Ele na minha alma. Tá difícil? Não? Tranquilo, né? Então nós precisamos entender dessa importância. E quando Moisés ele fala assim, tenha cuidado de guardar a tua alma. É que uma vez que a alma é onde as nossas emoções, os nossos sentimentos se processam, e depois ele se externa no meio físico, no mundo. Então, esse cuidado que nós devemos ter é no sentido de promover periodicamente, e aí talvez nós poderíamos até ser diariamente, né? Mas periodicamente, uma limpeza e uma reorganização do conteúdo da nossa alma. Vou dizer mais uma vez. O cuidado com a nossa alma é de periodicamente promover na alma uma limpeza ou uma reorganização do conteúdo da nossa alma. Isso quer dizer que talvez dentro da sua alma, dentro da minha alma, tem muitas coisas ali que não deveriam estar mais. Tem muitas das coisas ali que deveriam ser reorganizadas. É como um computador, quando você abre ali, você pega um monte de arquivo, tudo distante. De vez em quando eu faço isso, na área de trabalho, né? E aí esse aqui não presta mais, esse aqui só está tomando memória, esse aqui está deixando o computador lento, esse aqui está no lugar errado, vou colocar numa pastinha ali, com um nome bonitinho, quando eu precisar já está ali. Esse aqui vai para lá, esse aqui não vai. Vou botar fogo nisso aqui, porque é lixo. Isso reorganiza a memória do computador, deixa ele mais rápido, mais ágil, mais eficiente naquilo que eu quero fazer. E da mesma forma é a nossa alma. Há momentos que nós precisamos sentar, e nós vamos ver daqui a pouco, e conversar com a nossa alma, no sentido de descobrir o que há nela, o conteúdo dela, porque muitas vezes nós vamos precisar tirar e jogar fora. Ou então, reorganizar. Observar cuidadosamente aquilo que nós temos cultivado na nossa alma, que podem estar nos fazendo mal, ou fazendo mal a outras pessoas, quando nós expressamos o que tem nela. Às vezes está fazendo mal, primeiramente em você, ou em mim. Mas às vezes faz mal quando você expressa esse conteúdo a outras pessoas. Como por exemplo, bom, coloquei uma lista curta, mas tem aqui, poderia ser uma lista enorme. Mágoas. A mágoa é um sentimento que tem escravizado pessoas, prendendo-as a um passo próximo ou distante, um passado. Tem escravizado pessoas, prendendo a um passado próximo ou distante, que as levam a reviver o acontecido repetidas vezes, fazendo com que seja algo novo todos os dias. A mágoa que uma pessoa tem no seu coração é uma prisão, é uma corrente, uma cadeia que está prendendo a algo acontecido no passado, pode ser próximo, ontem, anteontem, ou distante. E todas as vezes que ela lembra dessa situação, da pessoa, do ocorrido, é como se tivesse acontecido de novo. Percebe a gravidade disso? Quantas coisas aconteceram em nossas vidas que você fala assim, eu não quero nem lembrar, mas está ali. E às vezes são coisas há 10, 20 anos atrás, que você sofreu, que te envergonhou, que te humilhou, e está ali dentro. E quando você lembra disso, é como se estivesse acontecendo tudo novamente, trazendo
as memórias para você. Provérbios capítulo 11, versículo 10 diz: afasta do teu coração a mágoa. Em algumas versões diz ansiedade, mas afasta do teu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. Ou seja, quando nós limpamos a alma e tiramos dela a mágoa, nós estamos tirando do nosso corpo a dor que essa mágoa produz. Percebe como é importante e muito sério? A preocupação exagerada ou a ansiedade. E algo que já foi ensinado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos acerca do que haveis de comer, beber ou vestir. É a preocupação exagerada sobre o amanhã, sobre o daqui a pouco, que não cabe a nós, mas apenas a Deus. Eu gosto de uma citação, uma palavra do Paul Tillich, um filósofo e teólogo alemão. Ele diz assim: nada que não tenha o poder de ameaçar e salvar nosso ser pode ser para nós de preocupação última. Ou seja, nada daquilo que tenha o poder de nos ameaçar ou até mesmo salvar deve ser uma preocupação a ocupar a nossa cabeça. Nada. A insatisfação, sempre achar que poderíamos ou deveríamos ter mais do que temos. A nossa alma expressa a insatisfação em forma de murmuração, de reclamação. Nada está bom. O seu carro não está bom, a sua família não está bom, não está boa, o seu cônjuge não está bom. Eu queria que o meu cônjuge fosse como o outro cônjuge da outra pessoa. Eu queria que a minha filha, o meu filho, fossem iguais os filhos da outra pessoa, que de novo, né, é o mito da grama mais verde. A grama do vizinho é mais verde que a nossa. Eu queria ter um trabalho como a pessoa tal tem. Eu não queria fazer isso que eu estou fazendo. Eu queria estar fazendo aquilo. A casa, a comida, tenho que comer, mas não está bom. Então, a insatisfação na alma, ela se expressa através de murmurações. O ciúme exagerado, esse sentimento de posse muito comum entre casais, mas não somente entre casais. Às vezes tem pessoas que não permitem, não aceitam que outras pessoas tenham amigos de outras pessoas. A minha amiga é só minha. Não pode ter amigo, não pode ter outra amiga. Ou cônjuge, né? Às vezes quando a esposa vê o marido, ele tem amizades no trabalho, não pode, é proibido. Ou o contrário. E aí nós precisamos estar na linha da prudência, não do domínio, não da posse. Pessoas não são coisas. Coisas passam. Pessoas não são objetos. Essa igreja está linda fisicamente. E linda com vocês, principalmente. O mais importante aqui não é a televisão, não é o púlpito, não é a cadeira, não é o microfone sem fio e os computadores. O mais importante aqui sou eu, é você, nós. As paredes que pode cair, daqui a pouco a gente troca de templo, se for o caso, mas pessoas. E eu digo sempre, e não me canso de dizer, Filipenses capítulo 3, versículo 1, não me aborreço de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Reino de Deus é relacionamento. A gente fica preocupado em fazer tanta coisa, faço ou não faço, eu posso isso, ou não posso aquilo. Você pode se relacionar bem. Quando você e eu nos relacionamos bem, nós estamos sendo o reino de Deus aqui na terra. Fora disso, você pode ter o que você quiser. Nós podemos ter quantas coisas nós tivermos, que se nós não nos relacionamos bem com as pessoas, nós não estamos sendo o reino de Deus. E para nos relacionarmos bem, nós precisamos estar com a nossa alma bem gerenciada, bem administrada. E é você e eu que devemos fazer isso, e não outras pessoas, né? O orgulho, sempre fazer uma leitura de você acima daquilo que você é, colocando você ou eu acima das outras pessoas. Isso é orgulho. Culpa. Isso é um fardo, gente, que as pessoas carregam de erros que cometeram durante a sua vida. E entre os cristãos, isso não deveria,
Porque nós temos a promessa de Deus que diz que quando alguém pecar, não é que nós devemos estar aí, tanto faz, vamos fazer e tudo bem. Mas quando acontece isso, e nós confessamos, não porque nós temos mérito algum, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E tem gente que já confessou o seu pecado, e continua carregando esse fardo pesado. 1 João 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A culpa é um fardo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dá o seu fardo aí, pega o meu, disse Jesus. Chega de carregar fardo. Chega de carregar culpa. Não importa se você fez, e certamente você fez, e eu fiz, e nós fizemos. Estou aqui conjugando o verbo fazer, né? E nós fizemos. Não importa. O que importa é que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E o sangue dele, e somente o sangue dele, nenhuma atitude nossa, os seus dízimos, as suas ofertas, suas boas ações, a sua aparência física, é bonito, feio, é magro, é alto, é gordo, não importa. O seu sangue é eficaz para nos perdoar de toda a culpa, de todo o pecado, tirando de nós a culpa, tirando esse fardo que é pesado. Pessoas carregando culpa. Quais as consequências, e aí tem uma lista enorme aqui, né? Mas a gente tem um tempo para seguir. Quais as consequências de não cuidarmos da alma? Esquecemos daquilo que temos visto. Olha como isso é muito sério. Quando nós não cuidamos da nossa alma, a nossa alma fica cheia de coisas ruins, cheia de lixo, cheia de coisas que deveriam ser jogadas fora. Quando nós não cuidamos, não administramos dela, não reorganizamos, limpamos, nós esquecemos daquilo que nós temos visto e ouvido sobre o Senhor, de todas as suas benevolências ao nosso favor e também dos outros. Esse esquecimento produz em nosso coração um aumento de amargura, insatisfação e abandono, pois nós nos sentimos abandonados pelo nosso Pai, o que não é verdade. E aí está o texto, mas nós poderíamos citar muitos outros, que nós já lemos aqui. Então, Moisés fala lá no versículo 9, né? Cuidem da sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Deuteronômio 29:3 diz: as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Ou seja, Deus já havia feito grandíssimas coisas no meio do povo de Israel e para o povo, e da mesma forma Deus já fez na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja. E por não cuidar bem da alma, aquele povo estava se esquecendo de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Se esquece. Sabe por quê? Porque nós colocamos o foco no lugar errado. Nós colocamos o nosso foco na sujeira da alma e passa despercebido, porque o nosso foco está ali, passa despercebido todo o cuidado, todo o bem, toda a graça, todo o amor que Deus fez diretamente a nós, toda a bênção que é as pessoas que estão ao nosso redor. Nós mudamos o nosso foco e passamos a olhar nas sujeiras da alma. Olhamos para os fracassos e deixamos de olhar para as vitórias. Olhamos para as orações que nós achamos que não foram respondidas, enquanto poderíamos estar olhando para as respondidas e tudo aquilo que o Senhor já deu. Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui. Os casados aí. Quantas vezes seu cônjuge fez ou falou algo que você não gostou e que até feriu a sua alma? Algumas coisas
ruins, todas elas ruins, né? Se machucou e feriu, foi ruim. Algumas com um grau maior de prejuízo para a sua alma. E certamente quando esse cônjuge feriu o outro, ele também é ferido. Ok? Quando o marido faz algo para a esposa, que a machuca, que fere a sua alma, consequentemente ele está se machucando. Que é um só corpo. Quando a esposa faz, porque a esposa também faz, tá, gente? É só o marido levando lambada. Ah, o seu marido fez isso. Ah, e a esposa também faz. Quando a esposa faz algo, diz uma palavra áspera, ou coloca palavras que depreciam o marido, que não o incentiva, palavras pejorativas, que coloca a sua capacidade intelectual, física, suas habilidades para baixo, ela está ferindo, machucando. Só que depois disso, há um conserto, e é necessário que haja. Conflitos existem, mas os conflitos precisam ser resolvidos, solucionados, senão eles vão aumentando. Então depois há um conserto, esse conflito ele é, pelo menos em tese, ele deixa de existir, porque o marido pediu perdão à esposa, e já tem demonstrado a ela atitudes que mostram que realmente ele se arrependeu e está disposto a fazer melhor. Esse é o arrependimento, não só de palavras. Por outro lado, a esposa pode ter sido a causadora naquele momento, ela pede perdão e vai mostrando o seu empenho de que realmente ela se arrependeu. Só que a pessoa machucada, ela mantém aquilo na alma. E aí ela traz sempre, aí pode ser na forma de mágoa ou outros sentimentos, aquela atitude. Ah, mas o meu marido falou assim, ou ele fez isso. E aí ela deixa de focar em toda a mudança que o marido está tendo, ou a esposa está tendo, os frutos produzidos por essa mudança e pelo seu desejo de fazer o bem a ela ou a ele, e foca, então passa despercebido. É isso que Moisés está falando. Cuida da sua alma, para que você não perca de vista aquilo que é bom, aquilo que o Senhor tem feito. Nos seus relacionamentos, jovens com os pais, pais com os filhos, irmãos, famílias, quantas famílias que são desajustadas, a nossa, né, o pastor Vanderlei aqui, meu irmão, era totalmente desajustada. Em muitas famílias há violência doméstica. Em muitas famílias há abuso físico, psicológico, que não se deve aceitar. Presta atenção. Se você está ou sabe de alguém que está numa relação onde há abuso, violência física ou psicológica, não aceite, procure ajuda. Ah, mas Deus, não aceite. Converse com seu cônjuge, procure aconselhamento, procure pessoas capacitadas para te ajudar. Nenhuma mulher ou homem deve estar debaixo de uma relação onde há abuso doméstico. Mas famílias desajustadas, isso provoca feridas profundas nas pessoas que levam, às vezes, para a vida toda. E a pessoa não consegue se relacionar. Pessoas que estão num casamento, no segundo, no terceiro, no quarto, e aqui eu não estou estigmatizando pessoas. Eu estou dizendo o que a falta de cuidado da alma pode provocar nas pessoas. Pessoas que não conseguem estar no relacionamento. O casamento é para sempre. Mas não deu bem no primeiro, e não dá bem no segundo, e não dá bem no terceiro. Eu conheci pessoas que casaram 5, 6 vezes e estavam descontentes, porque a alma não foi limpa, não foi administrada. Então nós precisamos entender isso, que traz resultados horríveis para o nosso dia a dia. Como é que está a sua alma? Precisamos... O que fazer então? Nós precisamos identificar o conteúdo da nossa alma e cuidar deles. Lembra o exemplo do computador?
Eu vou lá e identifico os arquivos e eu cuido. Que tem que jogar fora, eu jogo. Que tem que colocar mais aguinha, né? Para regar, falando como planta agora, eu coloco mais água. Que tem que limpar, eu limpo. Que tem que organizar, eu organizo. Como é que eu faço isso? Não nessa ordem, mas você pode começar conversando com a sua alma. Não tenha medo de conversar sozinho. Você não pode responder essa pergunta, né? Converse com a sua alma. Lá no Salmo 131, que foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, em 2015, Davi fala assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E ele dá um exemplo aqui para nós. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para dentro de mim. Quem aqui é mãe? Levanta a mão assim, ó. Não vou levantar porque vai achar que sou mãe. Algumas mães aqui. Como é que você fazia com seu filhinho ou filhinha quando estava com fome, chorando desesperadamente? Colinho da mamãe. Mãozinha aqui, né, Jaque? Dava o peito para mamar. E ó, não chacoalhava muito, porque não. Mas a vida está dizendo assim: o mesmo cuidado que uma mãe tem com o seu filhinho, de pegar no colo e alimentá-lo para que ele fique bem, nós precisamos ter com a nossa alma. O que está acontecendo com você, ó minha alma? Davi, Salmo 40, por que te abates, ó minha alma? Salmo 6, Salmo 8, por que te abates, ó minha alma? Converse com a sua alma. O que está acontecendo aí? Tira um tempo no silêncio, saia dos telemóveis, saia do barulho, no meio de pessoas. Fique sozinho, sozinha, conversando com a sua alma. Salmo 146, 1. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Davi está dizendo assim para que a sua alma louve ao Senhor, conversando. Minha alma, cante ao Senhor, adore ao Senhor. Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Está vendo quando você está aflito, aflita? Aflita aqui tem outro sentido. Quando você está passando por lutas e tribulações, você fala para a sua alma assim: minha alma, descanse em Deus. É dele que vem o seu socorro, é dele que vem a sua vitória, é dele que vem a sua cura, ó minha alma. Segundo, colocando-os, as questões da alma, né, à luz das Escrituras, que são nosso guia infalível. Eu tenho que meditar diariamente na palavra de Deus, para entendê-la, aprendê-la, praticá-la, e muitas coisas eu vou colocar no crivo, aliás, todas as coisas no crivo das Escrituras, e dizer: não, pera um pouquinho, isso aqui não é por aí, está errado, isso aqui não é saudável, então eu tiro, isso aqui é saudável. Tem muitas coisas, pessoas carregando coisas, achando que são saudáveis e não são. Fazem mal a você, fazem mal às pessoas que estão à sua volta. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes, apta ou poderosa, né, para penetrar no ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, aqui corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, quando nós lemos, ouvimos, ela penetra no nosso interior e divide o espírito da alma e da medula, ou seja, o corpo. E aí é a parte final desse versículo. E é apta para discernir as intenções ou os propósitos do nosso coração. É a palavra de Deus que dá discernimento a você, de que esse sentimento ou aquele não é saudável, que está machucando você, colocando você para baixo. Então é falar com a alma. Quem aqui já falou com a alma? Amém? Primeiro é falar com a alma. Segundo é colocar no crivo das Escrituras. E o terceiro, entregando a nossa alma a Deus. Não é que você vai morrer, não. Já. Fica tranquilo. Ninguém melhor que o Senhor sabe exatamente como estamos sentindo.
Pastor, mas eu sei, eu tenho certeza que esse sentimento é isso. Enganoso é o coração do homem. Acho que é Provérbios, né? Enganoso é o coração do homem. Às vezes você está enganado acerca daquele sentimento, ou daquela situação, ou daquela pessoa. Ninguém é melhor do que o Senhor. Jesus Cristo é o melhor médico da alma que já passou ou passará por nossas vidas, sempre pronto e apto para curar nossas feridas. Entregar a sua alma a Jesus. E Davi, Salmo 25, 2, ele fala assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele está dizendo assim: alma, bebezinho, esfomeado, que está chorando aqui, está retorcendo de dores, incômodos, vem aqui comigo, Senhor, a ti eu entrego a minha alma. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu posso ser um bom guerreiro, eu posso ser um bom escritor, um bom poeta, um bom romancista, eu posso ser um bom rei, eu posso ser um bom lutador, mas eu não consigo cuidar sozinho da minha alma. Sozinho não. Embora Deus nos dê capacidade para gerenciar, administrar, se você ou eu formos fazer isso sozinho, nós não vamos conseguir. Então a palavra de Deus em muitos textos nos incentivam a cuidar da nossa alma e colocar diante de Jesus: Jesus, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais cuidar da minha alma. Tem coisas que estão incomodando, machucando profundamente. E eu não consigo mais me relacionar dentro da minha casa, na minha igreja ou no meu trabalho. Quantas coisas Deus fez na sua vida aqui nesse lugar, nessa comunidade? Quantas coisas? Talvez foi aqui o seu primeiro encontro com Jesus. Talvez Jesus curou você de alguma enfermidade física ou emocional. Você foi pastoreado, você foi ajudado, você foi aconselhado. E isso não traz mérito para homem ou mulher algum. Pessoas exercendo o seu ministério abençoaram você. E aí no momento em que a sua alma está ferida, você olha para o machucado, para a ferida, e deixa de olhar quantas coisas Deus já fez na sua vida, aqui nesse lugar, ou através dessa igreja. Quantas vezes Deus abençoou você? Quantas vezes Deus se mostrou presente? Sabe por quê? Porque a sua alma pode estar ferida, pode estar machucada. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou, falando de Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os considerávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Ou seja, Jesus já levou sobre ele há mais de 2000 anos atrás toda essa situação, esses incômodos da sua alma, da minha alma, tudo aquilo que está machucando você, todo o fardo de culpa, ansiedade, ciúme exagerado, infidelidade, pecado, cobiça, orgulho, culpa e etc. Jesus levou na cruz. Levou na cruz. Então é incoerente nós continuarmos levando o mesmo fardo que já não nos pertence mais. Quando Jesus estava na cruz com seus braços abertos, o seu sangue vertendo ali, Ele estava levando os teus e os meus pecados. E é por isso que agora, numa atitude de renúncia, de entrega, você chega diante de Jesus: aqui está a minha alma, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor pode curar a minha alma. Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando de uma cura para a sua alma. Talvez você, por toda a sua vida, seus pais disseram coisas tão ruins a seu respeito. Você é um burro, você não serve para nada, você não vai dar nada nessa vida, você é um fracassado. Você não merece a família que tem, você não merece a comida que come, e coisas piores. Talvez você já sofreu abuso na sua vida. Eu quero pedir para vocês se colocarem em pé agora. Talvez você já foi abusado física ou psicologicamente.
e essa ferida tem te incomodado. Feche os seus olhos um instante. A sua alma está incomodada. A sua alma está incomodada. Algo que aconteceu recente ou muito distante. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Jesus quer aliviar a sua alma nessa manhã. Não é um toque de mágica, não são palavras positivistas, mas são princípios de reino de Deus, poderosos da palavra de Deus, dizendo: Jesus está aqui e Ele quer curar a sua alma, a minha alma, nos levando a ter posturas diferentes, novas, saudáveis, que o agradam, que edificam a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Primeiramente eu quero perguntar a você, todos com os olhos fechados agora, tem alguém aqui que ainda não tomou atitude dizendo assim: Jesus, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, e a partir dessa manhã ser mais atento para conhecer a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para congregar, para ser um filho Teu, como a Tua palavra diz. Você que não fez isso até o momento, e você quer receber a Cristo como seu Salvador, levanta sua mão, só eu que estou vendo aqui, onde você está. Tem alguém no nosso meio que quer fazer isso? Tem alguém que não estava congregando na igreja nesta? Amém? Pode baixar a mão. Alguém que não estava congregando, não em virtude do Covid, mas porque o momento da sua vida você achou que não valia a pena. A sua alma estava tão suja, tão carregada, que você falou assim: não quero mais saber de Deus, de igreja, de nada. Feche os seus olhos, levanta sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Amém? Pode baixar, mais alguém? Terceira pergunta, todos com os olhos fechados. Tem alguém aqui nesse lugar que sabe que a sua alma está sobrecarregada, ferida, machucada? Não importam as razões. Levanta a mão que eu quero ver você, que eu vou orar por você. Pode baixar a mão. Pode baixar, mais alguém? Amém? Pode baixar, mais alguém? E mesmo que você não tenha levantado, se essa mensagem falou no seu coração, você pode contar com as nossas orações. Amém? Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí, que faz parte do seu agregado. Se você puder abraçá-la. Amém? Bem pertinho, famílias e agregados e amigos que estão juntos. Amém? Glória a Deus. Você não tem pressa de largar, não. Isso, aperta bem, Magnólia. Diga para essa pessoa assim: Jesus quer curar a sua alma. Pastor, mas eu não sei se ela levantou ou não. Se não levantou porque não precisa, talvez amanhã ou depois ela vai precisar. Olhe para essa pessoa nos olhos e fala: Jesus quer curar a sua alma. Jesus quer curar a sua alma. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos a nossa total incapacidade de curar a nós mesmos. Nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, do Teu amor, da Tua graça. Nós reconhecemos que a Tua palavra é viva e poderosa para curar a nossa alma, e por isso nós entregamos a nossa alma a Ti nesta manhã. A Ti, Jesus, entregamos a nossa alma. Te pedimos que nos cure. Aquelas pessoas que levantaram as suas mãos numa atitude de reconhecimento da necessidade de serem curadas. Deus, que o bálsamo do Espírito Santo esteja limpando feridas e curando e fechando cicatrizes, para que todo sentimento ruim que esteja na alma, todo lixo, seja tirado, e que apenas aquilo que edifica, que glorifica o Teu nome, que é puro, que é reto, que é genuíno, esteja sendo cultivado na nossa alma, porque o Senhor Jesus levou as nossas feridas, os nossos pecados, hoje e sempre, Pai. Amém. Amém. Glória a Ti, Senhor.